Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Bom dia para você que está me ouvindo, que a graça e a paz de Jesus. Esse é o dia que Deus preparou para nós. E eu tenho uma palavra especial lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 10. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a vida de Estevão. Estevão foi um grande personagem da Bíblia Sagrada, o primeiro mártir da igreja. E nós vamos falar sobre as 4 virtudes de Estevão, que podem nos ensinar a como viver uma vida que realmente vai impactar a vida de outras pessoas, vai fazer a diferença nessa geração perversa que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos ter essas 4 virtudes de Estevão? Quais são as características na vida de Estevão que eu e você podemos ter na nossa vida e, pela graça de Deus, podemos ser eficazes no reino de Deus, sermos uma bênção na vida de outras pessoas? É o que diz Atos 6, de 1 a 10. A Bíblia Sagrada diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos aqui, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais nós possamos constituir sobre este importante negócio. Mas nós, disseram os apóstolos, perseveraremos, na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão da igreja, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes aqui judeus, obedeciam à fé cristã. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam, num debate ali de oratória com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Aqui você vê que Espírito é com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos Estevão, proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, apresentando falsos testemunhos que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha que coisa linda, como é que a glória de Deus resplandecia na vida de Estevão. E aí entra o capítulo 7 aqui, o capítulo 7 de Atos, e no final dele aparece a morte, o martírio de Estevão, que eu quero trazer aqui para vocês, para nós terminar. Daí Estevão faz uma grande pregação ali, tremenda, Deus usa ele poderosamente, mas no final, o que acontece? A Bíblia descreve lá no 7:54, Atos 7:54, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, ou seja, se endureceram, em vez de abrirem os seus corações para Jesus, endureceram seus corações e rangiam esses judeus ali os dentes contra ele, ou seja, Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, apedrejavam Estevão.
e as testemunhas depuseram, o apedrejavam, né? E as testemunhas o depuseram, colocaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois nós sabemos, na história da igreja, se transforma no apóstolo Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha que coisa linda essa história de Estevão. Então nós vamos falar hoje sobre as 4 virtudes de Estevão. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que se encontra em Atos 6, de 1 a 15, nós lemos agora, e no finalzinho dos 54 a 60 do capítulo 7 de Atos, tá bom? Fecha os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na tua presença, pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós. Fala conosco, fala com o teu povo agora, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Seja o Senhor agindo, movendo, falando, fazendo, porque agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos na tua ação, no poder da tua palavra sobre nós. Fala conosco através desse trecho lindo das Escrituras. Ó Deus, ministra em cada coração, trazendo vida, trazendo graça, trazendo poder e unção sobre cada um dos teus filhos. Eu te peço isso. Coloca sobre eles e sobre mim as 4 virtudes de Estevão no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. 4 virtudes de Estevão. Essas 4 virtudes, na verdade, são 4 características que todo cristão deveria ter na sua vida. São 4 características que todo cristão, toda pessoa que quer ser influente, toda pessoa que quer ser uma bênção nessa geração, para sua casa, na sua família, no ambiente de trabalho, precisa ter da parte do Senhor. E de maneira sobrenatural, através da ação do Espírito Santo, é possível você ter essas 4 virtudes de Estevão. Então, Estevão foi destacado entre os demais porque ele possuía essas 4 virtudes. Quais são elas? Primeira delas, querido, a Bíblia deixa bem claro que Estevão era um homem cheio de fé. Cheio de fé. Ele tinha muita fé. Não era qualquer fé, não era uma fé natural, era uma fé espiritual, uma fé bíblica, uma fé nas escrituras sagradas. Você vê que ele era versátil, né, nas escrituras e ninguém podia lhe resistir. Ou seja, ele era um homem fervoroso na fé cristã. E você, é fervoroso na fé? Ele era um homem que confiava em Deus e que tinha amor, esmero, diligência com relação à sua palavra. E você, como é que está, querido? Você tem mergulhado nas escrituras todos os dias? Você é fervoroso na sua fé? Você tem confiado em Deus em meio às suas dificuldades, lutas, problemas que você tem enfrentado? Quem é que guia a tua vida? Quem é a bússola da tua vida? São os seus sentimentos, as suas emoções? Ou é a palavra de Deus, a vontade de Deus revelado nas escrituras? Então, primeira característica de Estevão, era um homem cheio de fé. Lembrando sempre que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, fale em voz alta a palavra de Deus, escute pregações que ministram sobre a palavra de Deus, para que você seja um homem, uma mulher cheio de fé, assim como Estevão foi. Fervoroso, confiante em Deus e alguém que mergulhava na palavra e era cheio da palavra de Deus, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Segunda virtude de Estevão, era alguém cheio de graça, cheio de graça. Será que você é uma pessoa cheia de graça? Graça aqui não é de dar graça, de dar risada, não é isso. Era alguém que amava a Deus, era alguém que tinha sobre si o favor de Deus. Era alguém que tinha graça e amor, porque tinha compaixão também pelas pessoas. Nós vemos aqui, mesmo sendo atacado, mesmo sendo apedrejado, Estevão, olhando para o céu, se encheu de compaixão por aqueles que estavam duros de coração e pediu ao Senhor que Deus não imputasse sobre eles esse pecado, mas que Deus os perdoasse. Então, toda pessoa que ama verdadeiramente a Deus tem que amar as pessoas. Quem ama a Deus, quem conhece a Deus, ama as pessoas. Sabe, tem prazer de estar com pessoas, tem compaixão com as pessoas, tem generosidade para derramar sobre as pessoas, exerce misericórdia com as outras pessoas. Assim como Estevão agiu, era um homem cheio da graça de Deus, cheio do favor de Deus, cheio do amor a Deus. Então ele era cheio de fé, cheio de graça.
Terceira virtude de Estevão era alguém cheio do poder espiritual. Era alguém cheio do poder espiritual. Não sei você, querido, mas eu quero poder espiritual sobre a minha vida. Eu quero o poder de Deus agindo na minha vida. Você também deseje isso, o poder de Deus, a graça de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus usava Estevão com sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero ver a mão de Deus sobre a minha vida. Você também pode desejar isso que Estevão tinha. A graça de Deus, a fé em Deus e o poder de Deus sobre as nossas vidas. E Deus pode te usar com sinais, prodígios e maravilhas, assim como usou Estevão. Deus pode nos usar nesta geração que está carente de poder de Deus. Paulo também diz que a palavra dele não era uma palavra cheia de sabedoria humana, mas cheia de poder de Deus. Que as nossas palavras sejam revestidas do poder de Deus. Que quando nós falarmos algo com fé, com graça, o poder de Deus seja liberado dos céus sobre a terra. Porque Deus usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estejam conectados com os céus. Os céus se abrem, os céus beijam a terra, através de corações de homens e mulheres cheios do poder de Deus. E a quarta virtude de Estevão é que Estevão era cheio de sabedoria. Sabedoria de Deus é diferente da sabedoria desse mundo. Paulo fala isso. A sabedoria do homem, desse mundo, ele exalta o homem, promove orgulho, arrogância, altivez. Mas Estevão era diferente, ele era cheio da sabedoria de Deus. Era alguém que conhecia Deus, e não só conhecia Deus, mas pegava o conhecimento de Deus e aplicava no seu dia a dia, espalhava isso diante das pessoas. Ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio da sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal, é dizer não para o pecado, é dizer não para o errado. Isso é temer o Senhor, ou seja, honrar o Senhor com a sua vida, ter reverência diante da sua presença, viver uma vida se apartando, se separando do mal, se consagrando a Deus em santificação e honra diante do Senhor. Ele era cheio de fé, ele era cheio de graça, era cheio do poder espiritual e cheio da sabedoria de Deus. A Bíblia Sagrada descreve que o seu rosto, o rosto de Estevão, resplandecia da glória de Deus, assim como um anjo. Você tenta imaginar uma coisa gloriosa dessa? Imagina o seu rosto saindo da presença de Deus, de um momento de oração, de leitura da palavra, e de repente as pessoas percebem a glória de Deus sobre a tua vida. Que o seu rosto se transforma em um rosto glorioso, assim como é um rosto de um anjo. Que coisa maravilhosa. Eu quero isso para a minha vida, você também, querido. Então deseje isso, ver a glória de Deus no seu rosto, resplandecendo em todo o teu ser, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. É possível essas coisas. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Moisés também saía do tabernáculo, que era aquele local onde a glória de Deus se revelava a ele de maneira esplendorosa, e as pessoas tinham que usar um véu, porque tamanha era a glória que estava sobre o rosto de Moisés. Nós vemos também que na vida de Estevão, seu discurso foi sem igual, porque ele era profundo em Deus. Quando ele falava, as pessoas percebiam profundidade em Deus. Ele era bom em oratória, mas mais do que oratória, ele tinha a unção de Deus sobre ele, pegando cada palavra das escrituras sagradas que ele já conhecia, porque era um homem zeloso, era um homem cheio de sabedoria, e Deus dava graça, profundidade, ele falava e ninguém lhe podia resistir à sua sabedoria e ao espírito que estava sobre Estevão. Agora nós também vemos que Estevão foi rejeitado pelos seus irmãos ali, os judeus daquela época, e odiado pelos homens. Assim também, nem todo mundo vai gostar de nós. Muitas vezes, por nos posicionarmos do lado de Deus, pessoas vão se levantar contra nós. Seremos odiados por alguns, mas seremos, graças a Deus, amados por outros. Então, não se preocupe quando pessoas rejeitarem vocês, odiarem vocês. Assim também fizeram com Jesus. Assim também fizeram com os heróis da fé na palavra de Deus. Estevão foi alguém que viu a glória de Deus. A Bíblia diz ali no final de Atos 7, e ele viu Jesus glorificado. Não sei vocês, querido, mas eu quero ver o Jesus glorificado.
Eu quero ver o Filho de Deus sentado à direita de Deus Pai. Eu quero ser arrebatado pelo Senhor. Quando Jesus voltar, eu quero ver a glória de Deus, aqui e agora, na minha vida, na minha casa, na minha família, em tudo aquilo que Deus colocar as mãos sobre a minha vida. Eu quero ver a glória de Deus, assim como Estevão viu Jesus glorificado e a glória de Deus, eu e você também podemos ver. Ele viu os céus abertos. Quero declarar sobre a tua vida os céus abertos sobre você. Quero declarar os céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua família. Assim como Estevão viu os céus abertos, nós veremos os céus abertos, chuva de bênçãos sobre nós em nome de Jesus. E uma coisa muito importante, ele permaneceu fiel até o fim, mesmo diante da hostilidade daqueles homens, mesmo diante do apedrejamento, dos falsos testemunhos e das ofensas. Ele não se dobrou em meio às circunstâncias terríveis que ele vivenciou. Ele não negou a Jesus, mesmo em meio ao apedrejamento. Ele foi um símbolo aqui de perseverança e amor a Deus. Ele foi morto como um sacrifício vivo para Deus, dizendo: Senhor, receba agora o meu espírito. Assim como Jesus clamou na cruz, pedindo que Deus o recebesse o seu espírito, assim Estevão imitou o exemplo do seu mestre Jesus de Nazaré. Foi fiel até o fim. E você, irmão, vai ser fiel até o fim? Ou vai se deixar levar pelas seduções e tentações dessa vida, desse mundo? E ele ainda teve a capacidade, Estevão, de perdoar os seus assassinos, aqueles que se levantaram como seus inimigos. Olha que graça tremenda, olha que bênção era o coração desse moço. E o jovem Paulo viu tudo isso e consentiu em sua morte. E com certeza ficou impactado com o testemunho de Estevão diante do seu martírio. As vestes de Estevão, diz a Bíblia, foram lançadas aos pés de Saulo, que ainda não era o apóstolo Paulo. E Estevão foi um símbolo para a igreja primitiva do que é ser fiel até o fim, do que é ser um homem cheio de graça, cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do poder de Deus. Um exemplo que foi seguido por cristãos por mais de dezenas de anos. Estevão significa coroa, Stefanos, vem da palavra Estefanos. Que eu e você sejamos Estevãos de Deus, sejamos coroas da glória de Deus, onde Deus vai refletir toda a sua majestade, toda a sua glória e todo o seu poder. Que nós possamos aprender com esse lindo exemplo de Estevão as 4 virtudes de Estevão. Ele era cheio de fé, ele era cheio de graça, ele era cheio de poder espiritual e era cheio de sabedoria. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quero orar por você. Se você tem alguma necessidade, algum pedido de oração, qualquer coisa que você quiser fazer, falar ou deixar para nós, a cidade, talvez da onde você esteja nos assistindo, algum comentário que você queira fazer dessa palavra, descreva, tanto no Facebook, na descrição aí, nas mensagens do Facebook, quanto também no YouTube. Nós estaremos esperando por você. Também entre no nosso site, pastorgiovanni.com, é um site que visa edificar, abençoar a sua vida, te fazer crescer e florescer no Senhor. Nós temos cursos online ali maravilhosos. Você pode também semear, ofertar na vida do pastor Giovanni, na nossa casa, na nossa família, ali tem como você fazer isso. E tem muito material para abençoar a tua vida no nosso site, pastorgiovanni.com. Nosso Instagram é instagram@prgil e o nosso YouTube é youtube.com/prgiovanni. Nós vamos estar colocando na descrição aqui desse vídeo para que você possa nos acompanhar nas redes sociais. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida, pedindo ao Senhor que Deus derrame essas 4 virtudes de Estevão sobre nós. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, pedimos a Tua graça e a Tua unção sobre nós. Que as 4 virtudes de Estevão façam parte da nossa vida. Ele foi cheio de fé, ele foi cheio de graça, ele foi cheio de poder espiritual e foi cheio de sabedoria. Senhor, derrama essa graça sobre nós, derrama o Teu favor sobre nós, derrama a Tua bênção sobre nós, derrama essas 4 características de homens e mulheres que serão usados nessa geração
poderosamente pelo Senhor. Pai, também eu invoco ao Senhor a tua presença gloriosa, a ação poderosa dos teus anjos, do teu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, que opera maravilhas no meio do teu povo. Pai, derrama a tua glória sobre aqueles que estão me ouvindo, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, vem com a tua glória, com o teu poder sobre eles. Eu te peço isso de todo o coração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe, a graça e a paz de Jesus. Amém.